Saudações, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso estudo. Nós estamos fazendo hoje a apresentação da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Então, vamos iniciar fazendo o compartilhamento de tela. Mais uma vez, agradeço a participação de todos. Eu sou Mário Fontinelli, estou representando a Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade do Japão, e hoje o nosso estudo é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós costumamos fazer as nossas preces iniciais antes dos estudos, mas eu diria que a apresentação ela já vai começar em forma de prece, que é o prefácio da obra, que é uma mensagem do Espírito da Verdade. E o prefácio está justamente dessa forma. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito da Verdade. Só esse prefácio aqui já daria a nossa apresentação de hoje, mas nós não vamos nos ater, nesse exato momento, de fazer a interpretação desse prefácio. Nós faremos isso com a continuação dos estudos, e vamos então agora fazer a apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Essa obra ela veio a público em 15 de abril de 1864, com o título Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho espírita, né? Ele tem que fazer uma diferença dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João para o evangelho em questão aqui, que é o Evangelho Espírita. Então, esse evangelho ele teve três versões, digamos assim, né? A edição original, que é a que nós temos na folha de rosto aqui, imitação do Evangelho, ele veio com 25 capítulos, inicialmente. Teve uma segunda edição, né, da mesma publicação, e finalmente veio a terceira. Essa terceira, ela já saiu apresentando mudanças significativas, dita revisada, corrigida e modificada. Então, de 25 capítulos, ela passa a ter 28 capítulos, teve acréscimo de 14 citações bíblicas, aumento de 56 itens, e assim por diante. A gente vai deixar isso ao longo da apresentação um pouco mais claro, né? O, o interessante aqui também é que essa obra ela sai em 2 de dezembro de 1865, a terceira, né? Com a terceira edição, que é a definitiva. O Kardec, antes de desencarnar, ele ainda chegou a publicar uma quarta edição, mas na prática é uma reimpressão da terceira. Então não houve realmente nenhuma mudança significativa. Terceira, nós ficamos como uma edição definitiva. Vamos fazer uma pequena introdução sobre essa obra. Nós costumamos falar
que o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é a terceira obra fundamental da doutrina espírita. Ela foi publicada, como a gente sabe, em abril de 64. Eu falo 64, a gente, né, tem que lembrar que é o século, né, 19, 1864, com esse título, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Teve uma segunda publicação em 65, uma reedição, e em 66 a terceira edição, que é definitiva, já com o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que eu queria chamar a atenção nessa introdução é que, como eu coloquei, quando a gente fala terceira obra fundamental, e é por isso que é essa proposta do nosso estudo é a gente voltar um pouquinho lá atrás e ver como é que foi construída as obras espíritas. Porque dá a impressão que é assim, Kardec fez a comunicação com os espíritos, lançou um livro. Daqui a pouco ele pega mais informação e lança o segundo. E ele lança o terceiro e assim por diante. Nós vamos ver que, na verdade, é a sétima obra de Kardec. Porque, olha só, em 57, e quando a gente fala 57, a gente tem que lembrar que a pesquisa começou lá em 53, 54, 55. Então não é uma obra que caiu do céu, não é uma obra que foi escrita às pressas. Ao contrário, foi escrita com muita atenção, com muito critério, com muita observação. E o Kardec chega então a publicar o primeiro livro, porque ele via que se reunia um corpo de doutrina e que era importante para todos. E ele então falou: Eu vou publicar isso aqui. Livro dos Espíritos, com a primeira edição com 501 perguntas, em 1857. Passa-se um tempo e ele lança um segundo livro, Instrução Prática dos, das Manifestações Espíritas, em 58. Em 59, ele publica o que é o Espiritismo. E a gente já explorou na apresentação dessas obras, como vocês puderam acompanhar, que houve todo um desenvolvimento em cada obra dessa. E só então ele vai lançar a quarta publicação dele, que é a segunda edição do Livro dos Espíritos, já com uma edição já com as mil e poucas perguntas ali. Depois vem o Espiritismo, na sua mais simples expressão, em 62. Kardec, depois de todo esse trabalho, ele vai a campo, visita vários centros espíritas para ver como que estava a propagação do espiritismo, entra em contato com os espíritas, enfim, e aí ele lança Viagem Espírita em 1862. Isso é importante porque, é como eu falei, não é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Há um trabalho árduo de Kardec até ele lançar, né? E muitas vezes ele já tem o conteúdo desses livros, mas ele não lança imediatamente. Ele faz o lançamento de muitos artigos na Revista Espírita, aguarda, inclusive, nesse movimento todo que ele está fazendo, ele também está fazendo o quê? Ele está fazendo a comunicação com os espíritos também. Ele questiona os espíritos se ele está indo na direção certa, nas dúvidas que ele tem. Então, não é simplesmente o Kardec foi o camarada que foi o secretário dos espíritos. Ao contrário, foi uma obra, eu diria, a duas mãos, porque são encarnadas, né? Mas a milhares de outras mãos desencarnadas, que são os espíritos ali trabalhando com ele. Aqui é a folha de rosto da terceira edição, né? Já com o título O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos analisar a capa, a capa não, a folha de rosto aqui. Principalmente nesse ponto aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, contendo. O que que contém? Qual é o conteúdo? Qual é o objetivo dessa obra? Então, nós fizemos um recorte daqui e nós fizemos essa tradução para cá, né? Contendo a explicação das máximas moral do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas posições da vida. Nós temos aqui a estrutura do livro.
que a gente vai abordar mais adiante, mas eu já quis pegar essa parte aqui no início, por causa da folha de rosto. Então, a gente pode observar aqui a estrutura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A explicação das máximas morais de Cristo é retirada das passagens selecionadas pelas máximas de caráter universal. Lembra que ele falou que poderia se dividir em cinco matérias, os ensinamentos, né? A vida de Jesus ali em cinco? Pois é, ele vai se ocupar com as máximas, com o caráter moral. Por quê? Porque são as máximas de caráter universal. Então, é a explicação dessas máximas através das máximas moral do Cristo, e ele vai selecionar as passagens que ele vai retirar essas máximas. Sua concordância com o Espiritismo. Aí vem o quê? Ele traz a passagem e ele vai fazer uma exegese dessa passagem. Ele vai fazer uma dissertação sobre o tema proposto naquela passagem do ponto de vista do Espiritismo. Por quê? Porque o Evangelho, como eu falei, o Evangelho não é exclusivo, né, de um povo, de uma seita. O Evangelho é para a humanidade. Mas, se você é católico, inevitavelmente você vai interpretar essas passagens do ponto de vista dogmático. E o que o Kardec está fazendo? Ele está fazendo o estudo, uma dissertação do ponto de vista do Espiritismo. E qual é o ponto de vista do Espiritismo? O ponto de vista do Espiritismo são os princípios básicos. Por exemplo, o que que nós não temos nas religiões dogmáticas? Nós não temos um entendimento sobre reencarnação, comunicação com os espíritos, pluralidade dos mundos habitados, que diga Giordano Bruno, né? Evolução, vida espiritual, perispírito. Então, quando Kardec vai fazer as dissertações, ele está fazendo do ponto de vista do espiritismo. E, em seguida, vem a aplicação dessas máximas através das mensagens instrutivas dos espíritos referente ao assunto do capítulo. Então, você tem aqui a estrutura do livro: a moral de Jesus, a interpretação do ponto de vista do espiritismo e a sua aplicação. Porque as instruções dos espíritos é exatamente isso, é uma instrução para você colocar em prática. Como é que você coloca em prática? Então, lá eles vão dar as instruções. Como é que a gente pode colocar aquela moral em questão? E aqui a frase, né, que a gente fala, que é retirado ali da introdução, objetivo desta obra. Muitas passagens do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral são ininteligíveis e muitas mesmo parecem absurdas por falta de uma chave que nos dê o seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteirinha no Espiritismo, como já se convenceram os que estudaram seriamente a doutrina, e como ainda melhor se reconhecerá mais tarde. Então, nós temos que voltar um pouquinho no tempo, porque para a gente chegar no Evangelho, para Kardec chegar e poder analisar do ponto de vista da doutrina espírita, ele teve que uma primeira fase, que a gente, que eu vou chamar de base doutrinária. Porque onde que a gente vai estudar esses princípios do Espiritismo? No Livro dos Espíritos, na instrução prática sobre as manifestações espíritas, no livro O que é o Espiritismo, e finalmente no Livro dos Médiuns, que veio praticamente substituir a instrução prática. Então, para você entender o Evangelho segundo o Espiritismo, você tem que entender os princípios básicos. Você tem que ter a base doutrinária. E aí a gente vai para uma segunda fase, que é a aplicação da doutrina. Essa aplicação da doutrina vai ser feita nas obras seguintes. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa, a data está errada aqui, né? Eu acho que na hora de fazer a edição aqui eu não corrigi.
né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Depois você tem o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. O primeiro livro aqui, no caso o Evangelho, ele vai tratar a moral, exclusivamente a parte moral, mas com os princípios espíritas. O céu e o inferno, ele é, eu diria que Kardec é um pioneiro quando ele vai fazer um estudo comparativo das religiões, porque é nesse livro que ele vai comparar o céu e o inferno católico, o céu e o inferno pagão e o céu e o inferno espírita. Então, ele nesse livro ele vai fazer esse comparativo, aplicando o conhecimento da base doutrinária. E finalmente a Gênese, que vai tratar dos milagres e as predições, mas segundo o Espiritismo. Novamente, a gente falando sobre, né, a importância de a gente ter essa base. Por isso que muitas vezes a gente vê em algumas casas espíritas que a primeira obra oferecida para quem chega é o Evangelho, não é verdade? Né? Não, não falo que são todas, mas uma grande maioria oferece o Evangelho. E eu diria, não diria que é um erro, mas eu diria que, segundo o próprio conselho de Kardec, ele você quer conhecer o Espiritismo, comece com o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e Revista Espírita. Isso está no Livro dos Médiuns. Né? Então, por quê? Porque ele fala, se você não tiver a base doutrinária, você vai continuar fazendo interpretação do Evangelho por um atavismo. Você vai continuar olhando para o Evangelho com os dogmas que a gente está, né, já acostumado. Então, a gente acaba não ressignificando. A gente simplesmente sai da igreja, mas a gente traz os dogmas da igreja para dentro do Espiritismo, por falta da base doutrinária. E tem uma outra coisa que eu escuto muito, né? A pessoa falar que Kardec é cético, e por isso que eu me atrevi a fazer um comentário aqui. Será que ele era cético ou ele era cauteloso e irracional? Eu acredito que Allan Kardec ele era cauteloso e irracional. Cético, nem tanto, né? Poderia até ter um pouco de ceticismo em alguns pontos, mas nem tanto. Por quê? Sua formação com Pestalozzi, em Verdun, moldou nele um espírito racional, observador e pedagógico, voltado à formação integral do ser humano. Isso o levou a adotar uma postura metódica e crítica diante do mundo, sem aceitar nada por simples autoridade. Mas não um cético no sentido filosófico estrito. Kardec não negava a possibilidade da existência ou de existência do espiritual, ou seja lá do que for, né? Ele estava aberto ao fenômeno, desde que pudesse ser observado, testado e analisado com rigor lógico e moral. Isso se deu muitas vezes no estudo que ele estava fazendo, porque o próprio Kardec ele não tinha uma ideia totalmente formada sobre reencarnação, ele até negava essa ideia. Né? Foi quando ele. Mas aí a gente vê a diferença do espírito, né? Do espírito científico, né? Aquele que não deixa as suas crenças interferirem no processo de observação. E nesse processo de análise, de observação, de crítica, ele pode mudar de ideia. Ou seja, ele não deixa o ego interferir, ele não deixa nenhum laivo de personalismo. Então, por isso que eu falo, isso não é ceticismo, né? Isso é um cuidado, né? Eu diria que seria mais uma característica positiva, né? E a gente costuma citar muito essa frase, que eu acho que resume esse espírito de Kardec, né? Fé inabalável, somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Outro amigo de Kardec que compartilhava, né, e via em Kardec esse espírito era Maurice Lachatre, porque
Quando Maurício Lachatre, né, ou Lachatre, como a gente costuma chamá-lo, ele lançou um novo dicionário universal. Ele escreveu uma biografia de Kardec. Então, nos verbetes, ele coloca lá, Allan Kardec, ele faz uma biografia. Vamos ver o que que essa biografia dizia. Eu peguei trechos, tá? Né? Senão fica muito longo aqui a leitura. Nascido na religião católica, mas educado em um país protestante, os atos de intolerância que teve de suportar sobre esse assunto o levaram, desde os 15 anos de idade, a conceber a ideia de uma reforma religiosa, na qual trabalhou em silêncio por muitos anos, com o pensamento de alcançar a unificação das crenças, mas faltava-lhe o elemento indispensável para a solução desse grande problema. Não é interessante isso? Tem uma coisa aqui, né? Aí alguém pode falar, não, mas aí o Lachatre, ele tirou isso da cabeça dele. Bem, ele deu de presente essa obra para Kardec. E o Kardec foi colaborador com verbetes também desse novo dicionário. Em nenhum momento ele refutou a biografia que foi apresentada. Eu vou seguir mais um pouquinho, um trecho que ele vai falar, porque faltava-lhe o elemento, certo? Indispensável para essa solução desse grande problema. Mais tarde, o Espiritismo o forneceria e daria uma direção especial ao seu trabalho. Por volta de 1850, assim que surgiu a questão das manifestações dos espíritos, Allan Kardec fez observações sérias sobre esses fenômenos e se propôs a deduzir suas consequências filosóficas. Em primeiro lugar, ele vislumbrou neles o princípio de novas leis naturais, aquelas que governam a relação entre os mundos visível e invisível. Ele reconheceu na ação do mundo invisível uma das forças da natureza, cujo conhecimento lançaria luz sobre uma série de problemas considerados insolúveis e compreendeu seu significado dos pontos de vista científico, social e religioso, sempre levando em consideração que a religiosidade aqui ela é trabalhada com um outro pensamento, não de religião, no sentido dogmático, mas no sentido filosófico e a religião como uma lei natural, não uma religião natural. Kardec teve também revelações sobre a missão que ele estava incumbido. Essas comunicações que a gente vai ler e analisar aqui, elas estão em obras póstumas. Obras póstumas é um livro que, às vezes, muitos acabam deixando na geladeira, porque é um livro, já está falando, né, póstumo, não foi escrito por Kardec, foi escrito por Lemarie e foi encontrado digamos assim, uma alteração numa das comunicações dentro desse livro e muita gente acabou colocando ele de lado, né? E aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os manuscritos que estão sendo traduzidos nesse exato momento, que ajuda a gente a entender e jogar luz em muita coisa que está no Obras Póstumas. Tem coisas que são muito importantes. Então, essa primeira revelação da minha missão, que é o título do manuscrito que Lemarie publicou no Obras Póstumas, essa comunicação foi dada em 30 de abril de 56, ainda naquele processo que ele está fazendo de análise das comunicações, e ele está na casa do senhor Rostam, que era o magnetizador da médium Jafé, assim, senhorita Jafé. Então, nessa comunicação, eu tirei esse trecho, que eles vão fazer, ele recebe essa comunicação sobre a revelação da missão dele, a primeira revelação, e fala assim: deixará de haver religião, e uma se fará necessária, mais verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, rival, a tua missão é aí.
Outra mensagem, que ele também escreve como minha missão, em 7 de maio, ou seja, né, depois de uma semana praticamente. Kardec vai perguntar a Hahnemann, o espírito, né? Outro dia disseram-me os espíritos que eu tinha uma importante missão a cumprir. Ele está falando da comunicação anterior, né? E me indicaram o seu objeto. Desejaria saber se confirmas isso. Kardec sempre questionando as comunicações que ele recebia. E aí o Hahnemann responde sim. E se observares as tuas aspirações e tendências e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente, para estares pronto, pois mais próximo do que pensas vem um dia. Quer dizer, que aspirações que ele está falando, né? Desde muito tempo. E ele continua fazendo perguntas. Para desempenhar essa missão, tal como a concebo, são-me necessários meios de execução que ainda não se acham ao meu alcance. Então, ele não vê uma possibilidade de realizar isso, né? Ele fala que ele não tem, né, esses meios. Deixa que a providência faça a sua obra e serás satisfeito. E nós vamos para mais uma comunicação, agora já em 12 de junho de 56. Foi na casa do senhor C, que muitas vezes ele não colocava o nome completo, né? E a médium era a senhorita Aline. A pergunta que Kardec faz agora é dirigida ao espírito da verdade. Bom espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. Isso é curioso, né? Porque um espírito vem e fala da missão dele. Ele vai e pergunta para Hahnemann. Passa um tempo e ele fala, agora eu vou falar com o chefe, né? Vai lá e pergunta diretamente ao espírito da verdade. Então ele quer saber, né, o que o espírito da verdade pensa sobre o que alguns espíritos estão falando dessa missão que ele tem. Confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem. Isso é muito grave e é coisa para a gente refletir. Não existem homens infalíveis. E mesmo que eles falhem, a obra não vai parar, né? E o Kardec continua perguntando. Nesse caso, reclama a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se, de teu lado, não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Quanta coisa para a gente meditar e comentar. Mas se a gente fizer isso, a gente não termina a apresentação, né? Vamos guardando esses ensinamentos aqui. Kardec continua perguntando: que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Não, mas a missão dos reformadores é cheia de escolhas e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. A gente vê o legado que a gente tem na mão, né? E o Espírito da Verdade continua a comunicação, falando: suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas.
Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois, sem isso, viverias muito mais tempo. Ora bem, não pouco recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sobre os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência, faz-se mister, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que Ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Aqui eu poupei o nosso tempo, mas eu não posso me furtar de lembrar que essa comunicação, o Kardec vai escrever ela, né? Ele vai escrever a nota dessa comunicação depois de 10 anos. Então, no final dessa mensagem, ele coloca: escrevo esta nota 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que foi me dada essa comunicação, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio dos inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em quem eu mais confiança depositava. E assim por diante. E lá no finalzinho da nota ele ainda vai falar que, com tudo isso, ele se manteve firme e ele também, agora, no final da nota, ele começa agora a falar os recursos que ele recebeu dos espíritos. Então, se concretizou o que o Espírito da Verdade comunicou em todos os aspectos, principalmente no ponto da assistência. Então, ele agradece justamente que essa assistência nunca lhe faltou. E a gente vê realmente o papel missionário que o Kardec teve, né? Vamos falar sobre a preparação desse livro, que isso daqui é muito interessante. E a gente tem que dar um crédito também aqui para Charles Kempf. O Charles Kempf, que ele é o presidente da Federação Espírita Francófona, ele tem um artigo que foi publicado no Reformador, que é a revista da FEB, né? Em julho de 2014, baseado justamente nesses manuscritos que está agora no acervo, é, esses acervos dessas cartas está na Universidade Federal de Juiz de Fora, e baseado justamente nesse artigo do Charles Kemp, a gente foi também atrás dessas cartas aqui e a gente vai trazer isso aqui, né? Então, a preparação, ela começa, né, em agosto de 1863. Kardec estabeleceu sim uma cabana de praia alugada em Santa Adresse, buscando isolamento para revisar e aprimorar o manuscrito da nova obra. Durante aproximadamente 50 dias, ele trabalhou intensamente, livre de outras preocupações, e contou com a assistência de espíritos elevados, incluindo o espírito de verdade. Bem, eu fui lá no Google, coloquei aqui o endereço da Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas e coloquei a Rua de la Plage. A Rua de la Plage, ela vai aparecer no finalzinho da carta de número 177, que eu vou apresentar agora para vocês, né? Uma parte delas. Porque ele fala para Amélie: olha, eu esqueci de te avisar, e quando você me mandar as cartas, manda para esse endereço. Então tá lá, Rua de la Plage. Você coloca lá no Google, você vai ter exatamente o ponto, né? Então, a gente está aqui, né, no litoral aqui, Normandia, na praia de Santa Adresse. Na praia não, na cidade, né? Aqui, cada praia dessa tem um nome diferente, né? Esse percurso, atualmente, você tem dois percursos, né? Aqui deve ser pedágio e sem pedágio, né? 2 horas e meia por uma e um pouco mais de 3 horas de carro. Kardec
ele fala para Meli que ele está voltando nas últimas cartas e ele prevê a chegada dele depois de 8 horas. Então, naquele tempo levava 8 horas para fazer essa viagem, né? De trem, enfim, com os transportes da época. Bem, uma curiosidade que eu trouxe aqui é que Claude Monet, ele tem duas obras, né, retratando justamente a paisagem desse local. O Charles Kempf traz, né, inclusive essa La Plage a Sant Andrés, né, que é uma obra do Claude Monet de 1867. Eu achei essa outra obra. Então são duas obras que ele tem daquele daquele local. Então era um local muito bonito, era um local tranquilo. E os espíritos falam que para esse tipo de obra ele precisava se retirar, porque era um inferno, né? O Kardec ficava ali na, 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 na sociedade parisiense, e muitas vezes recebendo ataques. Enquanto ele estava ali em Santo André, nessas comunicações que ele teve por carta lá, inclusive tem ainda o bispo de Argélia atacando ele, e ele vai resolver essas coisas só depois na volta, né? Então, ele precisava realmente se retirar para um local para ele escrever essa obra de uma forma mais tranquila, digamos assim, né? Esses manuscritos, como eu falei anteriormente, ele está num projeto chamado Projeto Allan Kardec, vocês podem acessar aí na página da internet, né? Projeto Kardec, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, nós temos uma sequência de cartas aqui, e a que está em negrito é justamente a que está em obras póstumas. Nós vamos ler a que está em obras póstumas, que são as que dão um caráter, né, mais voltado para a obra que a gente está trabalhando. Mas é importante. Infelizmente, a gente não vai dar para ler todas as cartas aqui na apresentação. Eu recomendo que quando vocês entrarem no projeto Allan Kardec, vocês tenham a referência das cartas. Aqui é muito, muito interessante, porque você começa a enxergar também o aspecto humano, principalmente a figura de Amélie, porque às vezes a gente acha que a Amélie era simplesmente a esposa de Kardec. Ela, além de uma companhia, ele era um sustento, né? Emocional, era uma parceira em todos os sentidos de Kardec. Porque enquanto ele estava lá na correspondência, ela vai falando, olha, eu estou cuidando lá da Vila Segui, eu estou cuidando do Pomar, eu estou cuidando da Revista Espírita, veio agora trazer um volume, eu estou recebendo as pessoas, e tem correspondência que ela está escrevendo, que ela está respondendo no lugar de Kardec. Então, ela está junto nesse processo todo, né? E o mais bonito é você ver o lado humano, de como eles se tratam respeitosamente, o carinho que um nutre pelo outro. Numa das últimas cartas que ele está falando que ele vai voltar, né? Ela fala, que bom que vai acabar a minha viuvez. Não vejo a hora de poder te beijar, né? Então, é emocionante quando você ler essas correspondências, né? E foi intenso. Você vê que ele ficou 50 dias. E, ó, carta do dia 6 ele escreve para Amélie. Ela responde no dia 9, né? Ele escreve dia 11, recebe dia 14, e assim por diante. Eles estão o tempo todo se comunicando, né? E essas comunicações que a gente vai ler que está em obras póstumas, e aí eu volto a falar, por isso que é importante a gente ter essas cartas traduzidas, e atestar da veracidade, né, a origem dessas cartas. Porque hoje, com essas cartas, a gente vê que essas comunicações que estão em obras póstumas, elas são legítimas. Porque as outras cartas que a gente tem nesses acervos, elas corroboram para o que está escrito nessas comunicações. Por exemplo, nessa comunicação aqui, do dia 14, ele recebe essa comunicação, mas ele tinha escrito para Meli. Ele falou, olha, eu quero que o Dr. Dambel ele ele escreva para mim. Porque o Kardec, ele está escrevendo o livro, mais uma coisa para a gente pensar. Não é um espírito ditando para ele, porque ele não tinha mediunidade. Ele está escrevendo a obra da cabeça dele. A gente vai ver que o processo
indiretamente é mediúnico, por uma mediunidade intuitiva, mas o Kardec não era médio ostensivo, como ele cansou de falar. Então, ele queria saber, né, sobre o andamento das coisas, ele queria questionar. O que que ele fazia? Ele pedia para o médium. Então, nesse caso, como ele estava em Santo Andrés, ele escreve para Medi, a Medi fala, olha, eu não achei conveniente pedir para o doutor Dambel nesse momento, porque o gato dele caiu do quarto andar, sétimo andar, sei lá, né? E o gato não morreu, mas ele sofreu uma fratura na coluna e vai ter que ser sacrificado. E o Kardec, ele fica muito, né? O doutor Dambel fica muito triste com esse acontecimento, ele e a esposa. Aí o Kardec, inclusive, fala, né? Que ele também sente muito pelo acontecido, mas ele, como espírita, ele sabe ter a resignação, o entendimento ali. Como eu falo, é muito interessante você ver esses aspectos humanos, né? Não só daquele chamado codificador sisudo, né? Você vê todo esse processo aqui. Bem, vamos lá então, andar mais um pouquinho e entrar um pouquinho nessas comunicações. Foi publicado em obras póstumas, exatamente como Kardec intitulou, Imitação do Evangelho, que é sobre o Evangelho. Então, ele estava, olha só, ele estava na Vila Seguir ainda, ele estava em Paris. Isso a 9 de agosto de 1863. O médium é o senhor Dambel, né? Porque tem muita coisa que a gente percebe isso na revista Espírita. Às vezes ele coloca o nome do médium, o nome do espírito, etc. e tal, por completo. E às vezes, quando ele vai colocar nas obras, ele omite, né? Então tem essas características. Aqui o médium é o senhor Dambel, né? Ele vai fazer uma pergunta. Que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Ele ainda não tinha feito o retiro. Este livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações, aurirá nele as máximas que lhe são, desculpa, como também a vida prática das nações, aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Kardec está trabalhando na moral. A dúvida tem que ser destruída. A Terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muito os teus amigos de além-túmulo as eliminaram. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a Terra gravite na ordem radiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Kardec continua perguntando: que dirá o clero? O clero gritará heresia, porque verá que atacas decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele baseia a sua influência e seu crédito. Está falando dos dogmas, né? Gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação de O Livro dos Espíritos, cujos dados principais a rigor poderia aceitar. Agora, porém, tu entraste por um novo caminho, no qual não poderá ele acompanhar-te. O anátema secreto se tornará oficial e os espíritas serão repelidos, como foram os judeus e os pagãos pela Igreja Romana. Em compensação, os espíritas verão aumentar-se-lhes o número, em virtude dessa espécie de perseguição, sobretudo com o qualificarem os padres de demoníaca, uma doutrina cuja moralidade esplenderá como um raio de sol pela publicação mesma do teu novo livro e dos que se seguirão. Então, aqui está falando que a igreja vai ficar mais incomodada com esse livro, porque vai atacar justamente os dogmas, e os livros que viriam não iam desempenhar o mesmo papel, né? O céu e o inferno,
e a Gênese, tratando na mesma sequência, aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que, à face do céu e da terra, terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradução verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Kardec vai fazer uma nota. Eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando. Conservara de tal modo em segredo o título que o editor, Sr. Didier, só o conheceu quando da impressão. Esse título foi, a princípio, imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo Sr. Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. Ele fala aqui, né? Comunicações seguintes, porque ele coloca essa nota acima. Eu deixei essa nota para o fim. Então, o Kardec está falando que o médium não podia saber de que obra, porque ele não tinha falado para ninguém, né? Provavelmente, quem sabia era a própria Amélie, né? Mas ninguém, o que atesta a veracidade dessa comunicação. A outra comunicação, que é a de 14 de setembro, né? Ele coloca uma nota aqui. Eu solicitara para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer e pedia que ela me fosse enviada para o meu retiro de Santa Adélia. Esse pedido ele faz para Amélie. Está na carta de número, eu acho que é 237, mas vai estar aqui, a gente vê isso um pouquinho mais para frente. Aí vem, né, a resposta, a pergunta dele. Ele não formulou uma pergunta, né? Ele pediu uma comunicação. Quero falar-te de Paris. Embora isso não me pareça de manifesta utilidade, uma vez, esses grifos são nossos, tá? Uma vez que minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti e que teu cérebro percebe as nossas inspirações, com uma facilidade que nem tu mesmo suspeita. Nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante a teu derredor e tal que não a podes negar. Ou seja, ele está fazendo ali, ele tem a mediunidade intuitiva que todos nós temos, né? Então, o que eles estão falando é que as vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti. Assim sendo, não entrarei em detalhes ociosos a respeito do plano de tua obra, plano que, segundo meus conselhos ocultos, modificar-te tão ampla e completamente. Compreendes agora porque precisávamos ter-te sob as mãos livres, livre de toda preocupação outra que não a da doutrina. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo, né? Os espíritos estão ali, né? Necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Aqui confirma, né, que o Kardec ele precisava desse retiro. Com esta obra, olha que bonito, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já se lhe pode ver a cúpula desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga. O monumento estará pronto na hora determinada. Você sabe o que eu acho interessante quando ele usa essa figura aqui dos andaimes? O andaime só pode ser tirado quando a base está forte. E qual é a base? A gente está falando da base doutrinária, livro dos espíritos, livro dos médios, todas aquelas obras ali, né? E agora a obra está sendo edificada. E são exatamente essas obras que começam com o Evangelho, que vai desembocar lá no céu e inferno e na Gênesis. Então já está na hora de começar a tirar os andaimes e ver que ela está firme ali. Já tratamos contigo das questões incidentes do momento, isto é, das questões religiosas. O Espírito de Verdade te falou das rebeliões que já se levantam na hora presente. São necessárias essas hostilidades para manter desperta a atenção dos homens, que tão facilmente se deixam desviar de um assunto sério. Aos soldados que combatem pela causa, incessantemente se juntarão combatentes novos,
cujas palavras escritas hão de causar sensação e levarão à perturbação e à confusão às fileiras dos adversários. Adeus, caro companheiro de outrora, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra a que outrora, diante do Espírito que te ama e a quem venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências, até que ela se achasse concluída. Saúdo-te. Observação. O plano da obra fora, de fato, completamente modificado. Kardec fazia isso, né? O que, sem dúvida, o médium não podia saber, pois que ele estava em Paris e eu em Santo Andrés. Tampouco podia saber que o Espírito de Verdade me falara da atitude de revolta do bispo de Argélia e outros, porque ali na mensagem ele fala, né, termos relevantes, e é justamente o bispo de Argélia que está atacando ele. Depois ele vai refutar na Revista Espírita com vários artigos ali. Todas essas circunstâncias eram bem urdidas para me comprovar que os espíritos tomavam parte em meus trabalhos. Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre o título, imitação, né, sobre imitação do Evangelho. Mas tem um trabalho que foi feito pelo Adair Ribeiro, que é o curador do Museu ACOL, né, que a gente pode encontrar no allan-kardec.online. Ele fez um artigo do qual eu me servi aqui, uma pesquisa que ele fez muito interessante. Dentro das publicações de Kardec, ele sempre costumava a fazer uma propaganda das obras que ele lançaria no futuro. Então, quando você vai ver lá no livro, na primeira edição do Espiritismo, na sua expressão mais simples, você vai ter ali o anúncio de duas obras. Uma delas era Refutações, a outra era As Vozes do Céu. A obra que ele anunciou, Refutações, abordaria críticas ao espiritismo do ponto de vista do materialismo, da ciência e da religião. E o outro livro, Vozes do Céu, fazia interpretações diversas sobre as partes do ensinamento moral dos espíritos. Bem, apesar desse anúncio aqui, esses livros nunca foram publicados. Passa-se um tempo, não publica-se nada. Em 1863, na sexta edição do Livro dos Médiuns, na Revista Espírita de março de 1863, e na 11ª edição do Livro dos Espíritos, sai uma notícia sobre as futuras obras. Mais uma vez, vai aparecer um outro título, As Vozes do Mundo Invisível, que trata exatamente da parte moral. Então ele mudou já aqui. Aquela publicação que era As Vozes do Céu, ele colocou As Vozes do Mundo Invisível. Ele deve ter pensado que As Vozes do Céu, né, soavam uma coisa mais mística e mais católica, né, creio, né? E Mundo Invisível eu acho que tem mais, enfim. Mas finalmente em 64 ele vai lançar a primeira edição e ele então coloca a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Teve duas impressões dessa primeira edição. O Didier, quando ele recebe o livro para publicar, para imprimir, ele contesta isso. Ele fala, poxa, mas imitação ele não achou legal, né? Então, não só ele, como outras pessoas, como a gente viu na comunicação agora, né? Então Kardec fica então em dúvida, né? E aí ele vai fazer o quê? Perguntar para os espíritos. Ele está o tempo todo consultando os espíritos. Então, nessas comunicações, ele consegue falar então com o espírito do doutor Demeure. E o doutor Demeure vai aconselhá-lo a colocar o título de Estudo Moral sobre o Evangelho do ponto de vista do Espiritismo. Você tem que dar assim, uma respirada antes para falar o título, né? Eu acho que o Kardec não gostou muito disso. E o Kardec fala, olha, não é bem o que eu estou pensando. E aí ele fala, eu gostaria de consultar, então, né, o Espírito da Verdade. E aí ele muda, então, para a moral do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E, finalmente, na segunda edição, em diante, que é a terceira, né, na verdade, aqui está a segunda edição, mas a segunda em termos de impressão, né? A terceira edição definitiva, ele
ele vai mudar para o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quando eu ouço, desde o começo, quando eu ouço falar imitação, às vezes a gente não tem um entendimento maior sobre esse título. Por que Kardec pensou em imitação? Então a gente foi atrás desse significado, porque qual é o significado da palavra imitação no século XIX? Esse livro aqui são obras com o título de Imitação de Cristo, né? Imitação de Jesus. E o abaixo é a imitação da Virgem Maria. A palavra imitação, no contexto de obras como Imitação de Jesus, que é inspirada no clássico Imitatio Christi, de Thomas de Kempis, que é esse aqui, o primeiro, ou Imitação de Maria, carrega um significado profundamente espiritual e ético, enraizado na tradição cristã. A imitação implica adotar os ensinamentos, comportamentos e virtudes de Jesus ou de Maria, como exemplos a serem seguidos. Por exemplo, a imitação de Cristo enfatiza humildade, renúncia aos prazeres mundanos, caridade, obediência a Deus, etc. Imitação de Maria destaca pureza, submissão à vontade divina, amor materno, etc. No século XIX, imitação não tinha conotação negativa de falsificação, que hoje a gente fala, né? É imitação, é cópia, é alguma coisa que não é original, é falsificado, né? É uma coisa inferior, né? Que é comum no nosso uso moderno. Mas, no século XIX, em vez disso, era um conceito nobre associado à aspiração de alcançar a perfeição espiritual por meio do exemplo de figuras sagradas. Ou seja, eu vou imitar a conduta de Jesus, eu vou copiar. E eu acho que ele fez bem, né? Justamente porque Kardec estava pensando isso na época dele, mas chega na nossa época e já tem uma visão diferente disso, né? Então, que bom que realmente ele trocou. Mas como é que se deu esse processo, né? Então, ele, mais uma vez, ele vai consultar os espíritos. Isso foi em 5 de março, isso lá na Vila Seguir, porque o Kardec também, depois que ele adquiriu aquela vila, ele usava aquilo como retiro também, né? Então, lá, ele, através da médium senhora Kazemaju, ele vai consultar o senhor Demeude. E aí ele vai falar: olha, meu editor, o senhor Didier, insiste fortemente para que eu mude o título da imitação do Evangelho. Ele afirma que a palavra imitação tem algo de muito místico e lembra por demais as obras católicas. Da imitação de Jesus Cristo, da imitação da Virgem e outras. A questão é importante porque diz respeito ao sucesso da obra. E é sobre esse ponto que gostaria de uma opinião. Está vendo como Kardec ele era muito, né, de questionar. Ele está questionando aqui a si próprio. Ele não está preocupado com, eu escolhi esse nome, tem que ser esse nome. Ele está preocupado com, como ele coloca aqui, ó, sucesso da obra. Então, ele não pensa duas vezes em refazer alguma coisa, em mudar de opinião. Como ele esteve muito em dúvida, porque Didier falava para ele mudar, mas outras pessoas falavam que era muito adequado, né? Então ele quer a opinião. Só que o doutor Demeu ele fala assim: não seria melhor chamá-lo estudo moral do Evangelho do ponto de vista do Espiritismo? Mas para as outras obras é que entra uma coisa interessante. O doutor Demeu já está, a partir daqui, falando das outras obras que ele vai lançar. Mas para as outras obras que você tem que publicar, estudos filosóficos e religiosos sobre este ou aquele assunto, sempre do mesmo ponto de vista. Por isso que ele coloca aqui, do ponto de vista do espiritismo. Então, o que o doutor Demeu está falando aqui é, olha, eu vou te dar uma sugestão, mas quando ele termina do ponto de vista do espiritismo é porque isso seria comum às outras obras. E o que é comum nas outras obras? Segundo o espiritismo, né? Estes são apenas conselhos amigáveis. Aceite-os como tal, porque o doutor Demeu sabia que ele não ia, né, concordar muito. Bem, aqui essa comunicação de número 217, que está lá no projeto dos manuscritos de Allan Kardec na Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí ele continua fazendo pergunta, fala, olha, a gente não está avançando muito nesse assunto, ele está falando com o doutor Demeu, né?
Se você me permitir, eu vou me dirigir diretamente ao Espírito da Verdade, porque ele é sempre categórico, né, em sua resposta. A intimidade que Kardec tinha, né? Deixa eu perguntar para o Espírito, da Verdade, né? Ele fala, meu amigo, chame-o, ele tem mais experiência do que eu. Ele o guia em seus trabalhos há muito tempo. Aí ele vai fazer o apelo ao Espírito da Verdade. E aí o Espírito da Verdade fala, olha, também eu estou aqui. Ouvi as perguntas e as respostas que nosso excelente amigo Demir lhe deu. Ser explícito. Ele é, porém, franco e amigo da verdade, mas não ousou se pronunciar. É preciso, sim, alterar o título da última obra. E aí é que Kardec se convence que ele tem que mudar a sugestão de moral, né, segundo o Espiritismo. Bem, no final dessa comunicação, aqui tem escrito eu, seria o Kardec. Aqui, na hora de fazer a transcrição, né, tem uma parte que está ilegível, você tem acesso a essas cartas, né? E aí fala, eis, categórico. Ao intitulá-la, por exemplo, A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo, é exatamente o que o doutor Demeure falou, né? Ela se enquadrará melhor com o que está por vir e terá como título Os Milagres e as Predições do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui já está falando da Gênese, né? Será bem mais compreendido em sequência. A série de trabalhos doutrinários também será composta do seguinte modo: para a parte científica, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Magnetizadores, que infelizmente Kardec não chegou a escrever. No discurso fúnebre, o Flammarion fala, né, que Kardec estaria trabalhando num livro que era Espiritismo e Magnetismo. Então, a parte científica faltou o livro dos magnetizadores, que a gente sente falta até hoje. Kardec não escreveu em vida esse livro. Ninguém, pelo menos, achou até hoje, né? Se achar, a gente dá pulo de alegria, né? Para a aplicação da doutrina. Então, você vê, tem a parte teórica e agora a aplicação. Então, para a aplicação daquela base doutrinária, ele já tem agora o trabalho de fazer a gênese, segundo o Espiritismo. A moral do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Os milagres do Evangelho segundo o Espiritismo, que ficou na Gênese, né? Ele trata desse assunto, né, dos milagres. O céu e o inferno segundo o Espiritismo, que é o céu e o inferno. A religião segundo o Espiritismo. O estado social e o reinado de Deus segundo o Espiritismo. Esses que estão em negrito são obras que ele não chegou a publicar. Então você vê que tem um plano de obra. Não é uma coisa que vai caindo do céu, né? É uma construção em conjunto. Esse documento é a carta, é o manuscrito de número 217. Vamos para o objetivo da obra. Muito embora a gente já falou, né, um pouco, né, sobre a obra, o objetivo e a estrutura meio espalhado nesses comentários aqui. As matérias contidas nos evangelhos, a gente pode falar que são cinco. Isso Kardec falando na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas das igrejas e, finalmente, o ensino moral. O ensino moral é o terreno onde todos os cultos podem reunir-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais constituiu matéria das disputas religiosas, sempre e por toda parte suscitadas pelas questões dogmáticas, porque a maioria delas se agarra mais à parte mística do que à parte moral. Para os homens, em particular, aquele código é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida pública e privada. O princípio de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça é, finalmente e acima de tudo, um roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos ocultava a vida futura. E complementando, é essa parte que será o objeto exclusivo dessa obra. Eu destaquei aqui, mas ela é uma continuação, né? Então, qual é o objetivo da obra?
exclusivamente a parte moral. Todo mundo admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade, mas muitos o fazem por confiança, baseados no que ouviram dizer, ou sobre a fé em algumas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e sabem deduzir as suas consequências. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho, ininteligível para grande número de pessoas. A forma alegórica e o misticismo intencional, como a gente vê nas parábolas, né, da linguagem, fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem sem as entender, como leem as preces sem as entender, isto é, sem proveito. Reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, a bem dizer, um código moral universal, sem distinção de cultos. O essencial era colocá-lo ao alcance de todos mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos às diversas situações da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos espíritos bons que nos assistem. E, finalmente, então, a gente vai ver aqui essas matérias contidas, né, nos evangelhos. Os milagres e as predições, por exemplo. O Kardec ele não aborda no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele aborda onde os milagres ele vai abordar, as predições ele vai abordar na Gênesis. As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas, ele vai tratar no comparativo das religiões, no céu e no inferno. E os atos comuns da vida do Cristo? Bem, o Kardec ele não vai fazer nenhuma obra, porque alguns meses antes do Evangelho ser publicado, Ernest Renan publica um livro chamado Vida de Jesus. O Vida de Jesus foi publicado em 63, como eu falei, um pouquinho antes da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. E neste livro, o Renan propõe um estudo histórico da vida de Jesus, sem recorrer ao sobrenatural. Ou seja, ele tenta descrever a vida de Jesus como a de um homem extraordinário, mas não como um Deus. A gente pode dizer que Renan ele é um precursor do que a gente chama hoje do estudo do Jesus histórico, né? O Kardec ele vai ler esse livro, vai achar muito interessante, mas ele vê também alguns aspectos ali que o Renan não observa. Ele observa mais como um materialista do que um espiritualista. E o que Kardec vai fazer? Novamente, Kardec vai perguntar para os espíritos. O médium é o senhor Dandel. Essa comunicação está em Obras Póstumas, que data do dia 14 de outubro de 63. Ele vai perguntar sobre a obra de Renan, Vida de Jesus, por Ernest Renan. E ele vai perguntar para Erasto, que efeito produzirá a vida de Jesus de Renan? Enorme efeito. Grande será a repercussão no clero, porque esse livro derroca os próprios fundamentos do edifício em que ele se abriga há 18 séculos. Não se trata de um livro irrepreensível, longe disso, porque reflete uma opinião exclusiva que se circunscreve no círculo acanhado da vida material. Seu autor se inclui nessa legião de espíritos encarnados que se podem classificar como demolidores do velho mundo, tendo por missão nivelar o terreno sobre o qual se edificará um mundo novo mais racional. Então, a gente já vê aqui, né, o trabalho de Renan. Então, sem o suspeitar, Renan aplainou o caminho para o espiritismo. Isso é muito interessante, né? Porque tem uma coisa também. O livro de Renan, ele foi parar no Index, né? Ele acabou também fomentando ódios enormes do clero. E, aliás, por falar em Index, no mesmo ano que o Vida de Jesus foi para o Index, o Evangelho segundo o Espiritismo também foi, né? E as outras obras de Kardec também anteriores foram parar no Index. E o Index só foi, aliás, a gente fala retirar, mas eles não retiraram. Na verdade, o Index se extinguiu, né?
Enquanto existia o index, os livros proibidos estavam lá. A gente não tem notícia de outros livros de Kardec, né? Até o Evangelho segundo o Espiritismo, eles foram todos parar lá. É lógico que houve umas discordâncias é, de Renan, ele acabou criticando o espiritismo, etc. e tal. Mas quando a gente busca na revista Espírita, a gente tem vários artigos também, né, a respeito de Kardec falando sobre esse livro também. Vamos falar um pouquinho do controle universal do ensino dos espíritos. Isso é interessante a gente observar uma coisa. O controle universal do ensino dos espíritos, ele aparece no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não aparece no Livro dos Médiuns, né? E deve ter alguma razão para isso. Mas a gente vai lá, né? Na introdução, na segunda parte, né, da introdução, que é a autoridade da doutrina espírita, e a gente tem lá o controle universal do ensino dos espíritos. E é de lá que a gente retirou esses trechos, né? O primeiro controle é incontestavelmente o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Ou seja, a razão, usar a razão. Primeiro controle. A única garantia séria do ensino dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações que eles façam espontaneamente, por meio de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Na posição em que nos encontramos, recebendo comunicações de perto de 1.100 espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos do globo, estamos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Tem um trabalho que foi feito pelo Washington Luiz Nogueira Fernandes. Está publicado numa página da internet chamada Acervo Digital. Se eu não me engano, é esse. Mas tem um link aqui. Se vocês acessarem esse link, ele fez uma lista dos 37 países onde o Espiritismo se fez presente no tempo de Allan Kardec. Né? Eu achei que está um pouco desorganizado pela estrutura do site. Eu ia até fazer isso, né? Organizar numa planilha, mas não tive tempo. Mas eu vou acabar fazendo isso. E é bem interessante, né? Ele localiza todas as comunicações que Kardec teve nesse período todo. Foram mais de 37 países, vários espíritos, várias localidades. Então, por isso que a gente fala, né? Hoje em dia, a gente tem aceitado muitas comunicações, muitos livros. Eu acho que não tem problema nenhum. O problema é o controle que a gente está fazendo dessas publicações. Porque não se pode simplesmente pegar uma obra, e simplesmente descartar. A gente precisa primeiro passar pelo crivo da razão e analisar aquela informação. Como? Esperando que outros espíritos se manifestem a respeito daquele assunto, como fazia Kardec. O Kardec ele não descartava uma comunicação, a não ser que ela fugisse da razão. Isso daí sim. Mas se houvesse uma coerência, mesmo assim ele aguardava. Por quê? Porque ele sabe que quando a verdade é trazida por vários espíritos, em vários lugares. Então, nós temos muitas obras espíritas que elas podem ser trabalhadas dessa forma. Vamos analisar em quantas obras aparecem aquele mesmo princípio. Por quantos médiuns está vindo aquela comunicação? É o segundo. Por isso que ele fala que o controle universal é garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Uma coisa para a gente meditar também. Bem, a gente já está se encaminhando para o final e eu trouxe algumas curiosidades aqui e eu tenho que dar o crédito, né, justamente dessa pesquisa que foi feita pelo Luiz Jorge Lira Neto. Ele fez essa pesquisa e trouxe esse resumo aqui sobre as instruções dos espíritos, que são as comunicações
dos espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos aqui espírito de São Luís, Santo Agostinho, Fênix, enfim, Lázaro, Adolfo, etc. e tal, né? É, até São Vicente de Paulo. São aqui o número das comunicações que eles deram. As cidades de onde vieram essas comunicações. Paris, Bordeaux e assim por diante, né? Marmande, Argel, Bruxelas, Genebra. E o ano, que é o período, né, de 1858 e de 1863. Aqui a gente enxerga claramente o controle universal do ensinamento dos espíritos. Kardec deixa justamente esse controle, pelo menos no nosso ponto de vista, para mostrar que a parte moral, essa parte que é capital, ela não foi colhida de qualquer forma por um ou outro espírito. Há uma concordância, um trabalho feito para colocar essas instruções nessa obra. As Bíblias utilizadas. A Bíblia de Sassi, oficialmente a gente conhece ela como Bíblia de Port Royal. Ela é uma, ela é uma tradução francesa da Bíblia Católica, iniciada por Antoine Lemestre. Você me desculpe, meu francês é péssimo, vou tentar fazer o máximo possível aqui. E concluída pelo seu irmão, sacerdote católico francês Louis Isaac Lemestre de Sassi, publicada entre 1667 e 1698, respeitando, e aqui está entre aspas, porque isso daqui são próprias palavras de Kardec, né? Porque ele indica lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que ele está usando essa Bíblia escrupulosamente a tradução original. Essa Bíblia foi uma das mais populares traduções do francês da Bíblia Vulgata, embora sobre a suspeita de conter um certo protestantismo. Outras versões foram utilizadas por Kardec em pontos específicos, como no capítulo 4, fazendo comparações de texto, que é ali sobre a reencarnação, né? Então, ele cita essas outras versões das chamadas Escrituras Sagradas. A Bíblia de Osterwald, a Bíblia de Lamennais e a Bíblia da Igreja Grega. A Bíblia de Osterwald é derivada da Bíblia de Calvino, de 1774, traduzida pelo teólogo protestante e pastor suíço Jean-Frédéric Osterwald. Bíblia de Lamennais, traduzido, né, pelo teólogo católico, sacerdote, político, escritor Lamennais. O Lamennais também ele colaborou com mensagens incluídas, né, nos livros fundamentais, não só no Evangelho, mas em outras obras fundamentais também. É muito comum, né, a gente ver a comunicação de Lamennais. E a Bíblia da Igreja Grega, ou a Septuaginta grega, era a versão utilizada pelos cristãos da língua grega. Então, Kardec ele usou essas quatro Bíblias. Citações bíblicas. Então, a gente vai ver que o Kardec, ele para selecionar essa parte moral, ele vai pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelistas e Atos dos Apóstolos, né? Ele também vai pegar a primeira carta a Coríntios, primeira carta de João, e ele vai depois também colocar o Antigo Testamento, o Êxodo, o livro de Jó, Isaías e Jeremias, né, que são os profetas. Basicamente, a gente vai ter a grande maioria das citações em Mateus, com 53% dessas citações. São 74 citações. 74 citações espalhadas pelos 352 versículos, dentro dos 20 capítulos. Marcos, a gente tem 17 citações, 12%. 67 versículos, oriundos de 9 capítulos. E assim por diante, né? Lucas 31, com 22%, João, 8 citações, com 6%, e as demais obras, apenas uma ou duas citações. O que chama atenção aqui, porque a gente não vai entrar na estrutura do livro nessa apresentação, a gente vai deixar isso para os estudos da obra,
que a gente vai iniciar posteriormente, para a gente ver capítulo a capítulo essa estrutura. Mas a gente pode dizer que os quatro primeiros, de antemão, a gente já pode dizer que esses quatro primeiros capítulos, você tem exatamente a base doutrinária, né? Aqueles primeiros quatro capítulos, ele está falando sobre o espiritismo ali. Os títulos às vezes enganam a gente, mas você vai ter a reencarnação, você vai ter o mundo espiritual, vai ter a pluralidade dos mundos habitados. Santo Agostinho vai falar, né, das moradas. Então você tem todos os conceitos básicos do espiritismo nos primeiros quatro capítulos. Mas o cerne, o grosso, digamos assim, é o evangelho, é o Sermão do Monte, que está praticamente em Mateus ali. E, como eu falei, a gente vai explorar isso a partir do início dos estudos da obra propriamente dita. É, artigos da Revista Espírita que foram utilizados para fazer parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Não foram poucos, né? Essa parte do conteúdo que existe no Evangelho segundo o Espiritismo são diversos artigos que foram publicados entre 58 e 64 na Revista Espírita. Agora, ocasionalmente, tem diferenças, por exemplo, nos textos. Às vezes é mudança de título, é inversão, acréscimo, supressão de frases e parágrafos, alteração na identidade dos espíritos e em datas. Então, ou seja, o Kardec ele vai fazer uma reestruturação desses artigos, ele deixa na Revista Espírita original, né? Mas ele vai fazer uma síntese para ser uma forma mais didática, né? E ele coloca. Então, nós temos aqui, ó, Revista Espírita de 58, agosto, novembro, 60 a gente tem de outubro, novembro. E aqui os artigos, a caridade, de São Filipe de Paulo, problemas morais sobre suicídio, a caridade material é a caridade moral, né, que é da irmã Rosália, né, os órfãos, e assim por diante. E, finalmente, meus amigos, a gente vai chegando no final da nossa apresentação. Eu espero ter cumprido a nossa primeira missão aqui, que é uma breve apresentação dessa obra. E a gente não poderia deixar de terminar essa apresentação. Nós iniciamos com um prefácio com a mensagem do Espírito da Verdade. E eu quero encerrar com uma prece escrita por Allan Kardec, de próprio punho, e resgatada nesses manuscritos, né? Em 2 de dezembro de 1866. Ele diz assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, quanto mais medito sobre o objetivo final do espiritista, e aqui uma observação, né? Quando a gente vai fazer a leitura toda do texto, a gente vê que a palavra espiritismo se encaixa melhor do que espiritista no contexto, né? Porque a gente sabe que a mudança no francês é apenas de uma letra ali, né? Então, provavelmente, o sentido é espiritismo e não espiritista. Mas a tradução ela tem que ser ipsilíteres, né? Então, tá como está escrito lá. Quanto mais Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, quanto mais medito sobre o objetivo final do espiritismo, do espiritista, que é a sua constituição em religião, mais eu sinto minhas ideias se aclararem e o plano se delinear. Sem dúvida, graças à assistência de vossos mensageiros. Porém, mais também eu sinto quanto esse trabalho exige calma e meditações sérias. Se me julgar digno, Senhor, de uma tal tarefa, fazei, peço-vos, que eu possa ter a tranquilidade necessária. Se as circunstâncias me obrigarem a me expatriar, peço que os bons espíritos preparem os caminhos para que eu possa, em meu retiro, dedicar-me sem problemas a esses trabalhos. Dai-me, sobretudo, saúde, assim como a Amélie. Quanto ao local do retiro, tenho em vista Locarno, que me parece reunir as melhores condições. Sobre isso, porém,
Seguirei os conselhos dos bons espíritos. Parece-me útil, antes de partir, ter feito o volume da Gênese. Peço aos bons espíritos que me assistam e me deem o tempo e as forças que me são indispensáveis. Essa carta é a carta de número 179, né? Está lá no acervo, né? O projeto Allan Kardec. Veja bem, ele está escrevendo isso em dezembro de 66. Você nota o quão ele estava abatido e cansado, né? E ele estava até com medo de tantos ataques, a ponto de ter que sair da França. E ele fala ainda que se ele tiver que fazer isso, que ele quer ainda, onde ele for, continuar com a força de continuar a obra, de onde ele estiver. E ele se refere a Locarno. Locarno é uma cidade localizada no sul da Suíça, né? É uma região também, né, perto de um lago chamado Maggiore. Ali já é fronteira com a Itália, né? Então, a gente vê como o Kardec ele também está, né, o tempo todo em oração, em prece, pedindo aos bons espíritos, a Deus, né, que dê força dele continuar a caminhada. Eu faço dessa reflexão, dessa prece, a nossa prece de encerramento dessa apresentação, agradecendo também a paciência de vocês. Eu vou interromper então agora, nós já chegamos aqui no finalzinho da nossa apresentação. Eu vou interromper aqui a nosso compartilhamento e a gente conversa um pouquinho. Bem, vamos começar com o Fernando então, né, Fernando? Fala aí, que é a tua vez agora, que estou quase rouco. O Evangelho é o estudo da moral. E o estudo da moral exige um método, porque, na verdade, nós mesmos estamos em constante evolução moral. Não ficamos parados no tempo. E eu vou ler um trechinho de uma revista chamada La Ideia, da, da Federação Espírita Argentina. É aconselhável que, nos momentos difíceis, busquemos a orientação segura dos ensinamentos contidos em o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais aconselhável ainda, porém, é que mantenhamos o hábito da leitura regular e da reflexão sobre as páginas esclarecedoras e consoladoras desta obra, o que nos ajudará a interiorizar esses ensinamentos, para que quando os desafios da vida se apresentarem a nós, estejamos preparados para exteriorizá-las em nossa conduta. Não se trata, portanto, de uma obra para ler-se uma única vez, à medida que progredimos em conhecimento e moralidade. Nos é possível aprofundar nos ensinos contidos em suas páginas, como se, em cada leitura deste livro, estivéssemos diante de uma nova obra que dá continuidade à que havíamos lido. Ou seja, o estudo constante que cada vez que a gente lê, a gente tem um entendimento diferente, mais profundo.